Eu agora gostava de te falar de uma coisa muito misteriosa que existe na sociedade, que ninguém sabe muito bem como falar deste aspecto da sociedade, e não é por acaso que ele está bastante escondido. Está bastante escondido, é bastante misterioso, porque também esconde muita coisa, que é a simbologia. Este, este, Esta expressão misteriosa, simbologia, o símbolo. O que é o símbolo, afinal? Eu estudei linguística durante mais de 8 anos. Escrevi um livro com as minhas conclusões, que é o Cachimbos da Linguagem, que é uma perspectiva de um artista visual sobre conceitos que normalmente estão no segredo dos deuses, dos intelectuais ligados à escrita e às ciências sociais. As conclusões a que cheguei foram realmente interessantes e bastante reveladoras. Vou falar apenas de alguns aspectos e depois vamos passar para outros aspectos colaterais a esta situação e de porque é que é a simbologia tão importante. Para já, a simbologia dá respaldo, fundamenta duas instituições muito importantes. A política e a utilização política da simbologia, através sobretudo da maçonaria, mas de outras sociedades mais ou menos secretas, e também a religião, que é uma ligação que normalmente não se fala, a ligação da simbologia à religião. Sobretudo nas nossas sociedades europeias, ligado à religião, ligado, claro, à tendência mais comum que é o cristianismo. Ora bem, mas vamos falar dos aspectos estruturais da linguagem, da linguística, da simbologia. O que é um símbolo? Um símbolo é assim, tens que fazer uma opção. Ou o símbolo significa e deixa de ser símbolo, ou o símbolo continua a ser símbolo e a partir dali não é possível colocar um rótulo, isto significa aquilo. Há uma completa contaminação, uma completa confusão que se está a fazer, até de pessoas que, se calhar, sabem muito mais do que aquilo que dizem, tentando disfarçar um pouco esta utilização maçónica na sombra, que toda a gente sabe que está a ser instrumentalizada politicamente, mas que é de bom tom não falar. Então vamos falar, por exemplo, o que é um símbolo dentro, por exemplo, do alfabeto. A Júlia Kristeva, no seu livro essencial A História da Linguagem, apresenta um esquema em como cada letra de sociedades antigas, fenícios, etc., sumérios, foram avançando ao longo de gerações, ao longo das sociedades antigas, e cada sociedade, em certo momento, encontrava um significado, não era significado, era uma forma gráfica diferente para cada símbolo. Cada letra é um símbolo, porque uma letra é um símbolo. A questão é esta. Para termos um sistema prático de comunicação, não é comunicação, é de transmissão de informações, é diferente. Para termos um sistema prático de codificação da linguagem e de transmissão de informação sucinta que toda a gente possa compreender, temos que basear os nossos códigos fonéticos, todas as sociedades, desde o egípcio até agora. Temos que basear em poucos elementos gráficos. E esses elementos gráficos perdem, portanto, a sua capacidade de símbolo e entram diretamente de cabeça no aspecto do sistema prático de codificação, em que tu sabes aquilo que aquele som significa. Aquele som está ligado a uma forma fonética e a forma fonética baseia-se em letras que perdem, portanto, a sua subjetividade, a sua capacidade simbólica extraordinária para passarem a significar coisas mais ou menos compreensíveis para todos. Portanto, a escrita na nossa civilização, parecendo algo que veio adicionar
uma enorme funcionalidade, e veio de certo, sem dúvida que veio, mas também se perdeu totalmente aquela ligação mágica, tanto ao dom da palavra, que se está a perder bastante hoje em dia, mas que em filmes antigos ainda se verifica isso. Por exemplo, Júlio César com aquele grande ator, já não me lembro bem agora o nome, não é o Robert De Niro, é o outro, Marlon Brando, faz um extraordinário papel, em que se vê realmente a força da palavra. E essa força tem um aspecto mágico, lá está. A simbologia ainda funciona a nível de significação pura e, portanto, está ligada a processos mágicos ligados à arte rupestre, ou seja, pintura abstrata, mais ou menos abstrata, à pintura, à imagem, à subjetividade da arte. Com a invenção da escrita, tudo isto se perdeu. Tudo isto se perdeu e, ao passarmos num sistema pré-histórico em que não havia registros de nada, para um sistema histórico, através da escrita, através do alfabeto, que proporcionou um sistema de codificação em que todos aprendem daquela maneira a significar, não é a simbolizar. E, portanto, esta instrumentalização política que está a ser feita através da maçonaria, da simbologia, não é algo que eu recomendo de maneira nenhuma. Vamos ver um exemplo histórico muito essencial, muito... É tão óbvio que eu acho piada que ninguém fala nisto. A águia é um dos símbolos mais antigos e mais poderosos, o chamado animal de poder do xamanismo. O xamanismo é uma variante do animismo, talvez a mais antiga expressão religiosa da humanidade. Hoje em dia, os paleontólogos, segundo o antropólogo Pierre Vitebsky, atribuem ao xamanismo como a primeira forma religiosa, ou pelo pensamento de espiritualidade. Portanto, algo de muito poderoso. A águia está ligada a águia está ligada não só ao xamanismo, portanto, algo antiquíssimo, mas está também ligado à civilização chinesa, lá muito para trás. Mas depois surgem impérios, surgem instituições que querem afirmar-se como poderosas e que vão ressuscitar a velhinha águia, como por exemplo o Império Romano, como por exemplo os pais fundadores dos Estados Unidos, que instauraram lá o grande símbolo é a águia, e depois o próprio nazismo. Isto não tem nada a ver, tem tudo a ver com política, mas tem tudo a ver sobretudo com duas coisas: sociologia e antropologia. A antropologia é o estudo da evolução das sociedades. É talvez até mais profundo e mais profícuo do que a própria sociologia. As informações essenciais para um sociólogo estão na antropologia. Ok? E, portanto, quando o nosso amigo Isaltino Moraes vem inaugurar aqui o menir, um obelisco, no Parque dos Poetas, fazendo uma apresentação aos médias, às televisões, dizendo isto é a simbologia ligada ao Egito, ele que é maçom assumido, ou mais ou menos assumido, claramente é mais uma instrumentalização política da simbologia antiga, que é algo que já não tem qualquer tipo de adesão à realidade. Nesta altura de Portugal, nova crise económica que vem aí com a inflação por causa desta guerra na Ucrânia, do aumento de preços sem controle, por uma inflação galopante que aí vem mais mês, menos mês, para toda a Europa, sobretudo. Qual é o sentido de um homem que é um representante político de Oeiras estar a falar de uma simbologia que as pessoas não entendem, que ele filtra
para obter poder junto dessas pessoas, sendo que essa interpretação com certeza estará ligada a algum ramo da maçonaria. Ou seja, a maçonaria faz o seguinte: 90% não se diz à população e depois apresenta-se 10% de coisas visíveis, coisas estéticas, que nós dizemos que tem lá simbologia, mas também não explicamos a simbologia que tem. Assim como o Império Romano nunca quis explicar a que tipo de civilização, a que tipo de pensamento espiritual pertencia o símbolo águia. Nem o nazismo, nem os pais fundadores dos Estados Unidos. Ok? Portanto, o uso moderno de hoje em dia da simbologia é cada instituição, cada sociedade apresenta os seus símbolos, ok? Escolhe o seu símbolo, mas essa é uma utilização moderna, é quase sempre uma instrumentalização a nível, pelo menos político, de símbolos que pertencem lá muito atrás na história da humanidade, se é que pertencem. Porque mesmo quando se pensa assim, o que é o xamanismo? O que é que são essas vertentes antigas da sociedade chinesa que usaram o símbolo águia? É um aproveitamento do ser humano de um animal de poder que apenas pela sua presença impõe respeito. E aqui nesta instrumentalização eu tenho também que falar no símbolo do meu Benfica, que é a águia também, que é um espetáculo que se monta em cada início de jogo, que vem a águia do cimo do estádio até cá abaixo a voar, e todo aquele panorama é um espetáculo dentro de um espetáculo para aproveitar os elementos de força intrínseca daquele animal para uma utilização de um símbolo de um clube para dar poder simbólico. Para dar poder simbólico. Sobretudo isso. Ou seja, quando nós pensamos assim, qual é a nossa civilização ocidental agora? Que tipo de civilização é esta? É uma civilização, como nos dizem, baseada na escrita, ou é uma sociedade e civilização baseada na imagem? Aqui há que falar no célebre, mas muito controverso documento, Os Protocolos dos Sábios de Sião, que fala no ensino dos dóceis cristãos através da imagem. Documento que sempre foi rechaçado como sendo falso, mas que, no entanto, toda a gente utiliza termos que lá vêm, por exemplo, janela da oportunidade, ensino por imagens, etc, etc. Se aquele documento é falso, e 50% das pessoas dizem que sim, outros 50% dizem que não, eu baseio-me porque eu li o documento de uma ponta à outra. E francamente faz sentido. Não sei se é falso, se não é falso. Sei que faz sentido perante o tipo de pensamento castrador e centralizador do judaísmo em relação às três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islão. As três grandes religiões baseiam-se no conceito de Deus único, ou seja, monoteísmo. Portanto, é uma civilização da escrita ou da imagem? Foi da escrita, agora é da imagem. E agora utiliza-se tal ensino por imagens. Uma pessoa hoje em dia já nem lê o livro, nem compra o livro. Espera 6 meses ou 2 meses até que o livro seja transformado em filme. E a partir daí o sistema de Hollywood impõe isso para toda a Europa e todo o mundo. E temos que pagar o chamado tributo a Roma. Agora é o tributo a Hollywood. Os nossos amigos americanos agora ficam com a fatia de leão deste sistema de comércio de produtos. Já não são culturais. São produtos de entretenimento puro. Mesmo
contextos científicos e culturais chegam ao cinema e o seu aspecto científico e de divulgação cultural para as massas é completamente abafado. Impõe um ritmo aceleradíssimo. Aliás, esta civilização foi descrita, passou para a imagem e há agora uma coisa que o confirma perfeitamente, que é a contaminação de duas grandes linguagens visuais, banda desenhada, ou seja, imagem e texto juntos na mesma linguagem, banda desenhada, novelas gráficas, e o cinema, que o fotograma foi acelerado de um plano a cada 10 segundos para um plano a cada 0,1 segundo. O que isto quer dizer? Quer dizer que o cinema agora é a grande linguagem do nosso tempo, desde o início do século XX, desde pelo menos os anos 20, que é a grande linguagem mais popular. Como os políticos viram ali uma enorme oportunidade de instrumentalização para os seus objetivos de longo prazo, vamos a isso. E dá-se agora esta contaminação de duas linguagens visuais essenciais, o cinema e a banda desenhada. Que não é por acaso, porque a partir dos anos 50, 60, o fotograma, como eu disse, foi aceleradíssimo. Um filme hoje, muitas vezes já nem vão filmar a lado nenhum. Tem um green screen, um fundo verde, depois os génios do Photoshop contratados a 100 euros a hora fazem os fundos do Photoshop para a imagem. Os atores são filmados também com fatos verdes para colocarem lá as imagens que quiserem. Filmam as várias cenas com eles e o fundo é feito digitalmente, etc. E, portanto, este acelerar brutal, só a banda desenhada é que ainda permitia este último passo, desta aceleração brutal de um plano a cada 0,1 segundo. Para os nossos neurónios, a nossa capacidade sensorial ser também estimulada, acelerada, e aquelas ideias, sobretudo, por exemplo, agora, de o que significa ser terrorista, islâmico, sobretudo. Esta retórica de o que é um terrorista, quais são as motivações de um terrorista, tem muito que se lhe diga. Quando vemos sociedades a serem arrasadas no Médio Oriente, e se calhar os donos do mundo pensavam que não haveria nenhuma reação. Há uma reação e que sempre lá esteve escondida, que é a parte do terrorismo. Quer dizer, quando se destrói um país inteiro, mais de 800 mil mortos, está-se à espera que não haja reação? Provavelmente verifica-se aquela velha profecia. O terrorismo é a arma do pobre, do povo pobre. Provavelmente é isto que está a acontecer. Portanto, a BD, a novela gráfica, a parte figurativa da arte, direcionada totalmente para a banda desenhada, deu-se totalmente aos braços do cinema. Por exemplo, Sin City, o último filme já foi realizado pelo próprio Frank Miller. O próprio desenhador da BD realizou o último filme da saga Sin City. Tem muita qualidade. No entanto, foi uma saga totalmente gráfica, a nível brutal. Tem muita qualidade, mas também tem um ritmo elevadíssimo que se deu totalmente aos braços do cinema. E a banda desenhada tem agora um problema. Eu pertenço, diz a banda desenhada para o espelho, eu pertenço às artes plásticas, à pintura e ao desenho, à tradição da história da arte, ou pertenço, pelo outro lado, a uma outra linguagem que é o cinema, e, portanto, a Marvel e outras grandes casas editoriais de banda desenhada, novela gráfica, fizeram acordos de milionários com grandes estúdios de filmes
para serem produzidos filmes em série, como agora se está a ver. O último é o Doctor Strange. Há um filme aí que estreou há pouco tempo, que é Multiverso Loucura, qualquer coisa assim. E, portanto, claro que eles tinham que dar esse próximo passo. Porque para acelerar ainda mais o fotograma, para manter esta tensão nas populações, para fazê-las acreditar que um novo conflito é mesmo necessário, por exemplo, como se está agora a verificar, na Ucrânia, Taiwan, etc. Estão a ser preparadas as populações através de um esquema mental de aceleração, de tensão interior, para estas ideias não serem questionadas. E eu faço-te a pergunta: vais questionar? Vais questionar aquilo que se está a passar? Vais começar a pensar pela tua própria cabeça? Ou vais apenas deixar a realidade tomar conta da situação? Porque para nós europeus, o que aqui vem não vai ser bonito. Estou convencido, dentro de 2, 3 meses, terá de haver uma intervenção na Finlândia. E a partir daí, ninguém sabe o que é que se vai passar. Assim como ninguém sabe o que é que se vai passar se houver, como tudo indica, uma intervenção da China em Taiwan. Não se sabe o que se vai passar e, no entanto, este clima de tensão artificial montado à volta desta orla de países gigantescos da Eurásia, vem aí uma nova ordem mundial, tanto a nível económico como a nível comercial, político, de unificação. E há 2 mundos em choque. Há 2 civilizações em choque. É um momento de viragem. Para um sociólogo como eu, é algo que uma pessoa só presencia uma vez na vida, se é que presencia. E, no entanto, é um momento extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não creio, por exemplo, que a ameaça nuclear da Rússia não seja assim tão plausível. Parece-me que pode haver mesmo armas táticas nucleares utilizadas. E eu partiria, em princípio, pelo primeiro caso que vai ser necessário, talvez Finlândia. Mas a partir daí, não sei o que é que se vai passar. Einstein tinha razão, completamente razão. Eles perguntarem, jornalistas, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? E ele disse, eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Sei como é que vai ser a quarta, com pedras e paus. E ele tinha razão. E os políticos europeus estão a deixar nas suas costas que se instala o caos à sua volta, parecendo eles que têm um discurso muito racionalista, porque todos dizem o mesmo, porque nenhum pode desafinar. E quando vem alguém da Hungria, alguém da Turquia, a dar para trás naquele discurso politicamente correto, há qualquer problema ali. Claro que há problema, porque o problema está no discurso centrão do politicamente correto de se nós todos falarmos a mesma coisa, se repetirmos 50.000 vezes as coisas, as pessoas vão acreditar e a partir dali deixam connosco o destino das nossas nações. E nós, políticos, fazemos o que nos apetecer. É isso que está a acontecer. E isto tem tudo a ver com o que eu falava ao início. Instrumentalização política de quase tudo na nossa sociedade. Obrigado.